Olá, meu nome é Caleb e o 7 de setembro mostrou que tudo pode piorar, mas talvez não piore tanto. Oi, eu sou a Juliana e parece que flopou. Oi, meu nome é Luana e que 7 de setembro que nada, a gente queria mesmo era carnaval. E você está escutando? O nome Do livro... A internet da Lu que tá ruim e o Caleb que tá com delay. Olha só que maravilha. Meu delay aqui tá tenso também. As instituições estão funcionando perfeitamente, então, né? Já a internet, né? Já a internet não está funcionando tão bem assim. Estamos aqui reunidos nessa grande festa do 7 de setembro aqui, que é a festa do delay, torcendo para conseguir gravar. Vai dar tudo certo, gente. Vai dar tudo certo. hoje vai ser um acontecimento, hein? Tava comentando aqui mais cedo com a Ju e o Caleb que nesse feriado o mundo inteiro veio para Paraty, né? Paraty está lotada, a galera tava na ânsia, tava na febre, cidade lotadíssima, Marina lotadíssima, e eu tô sem internet. Há 4 dias aqui que eu tô praticamente sem internet, não tô conseguindo trabalhar direito, a antena simplesmente não suporta esses turistas todos. Eu também não suporto os turistas, né? Mas o suportar da internet aqui da antena tinha um outro significado, enfim. Mas vamos ver, vamos tentar gravar aqui e torcer para dar tudo certo. Mas eu tenho uma parte de mim, tem uma parte de mim que tá triste porque o feriado tá acabando, mas tem uma parte de mim que tá bem feliz porque eu tô com saudade de assistir MasterChef, é isso. Prioridades. A Luana virou o tipo de pessoa que mora em cidade turística e reclama dos turistas. Assim, tá certo ela em reclamar, né? Mas assim, é só meio curioso, né? Paraty, essa cidade que a gente sabe que tá preparada para receber turista, né? Chegou 5 pessoas, já acabou a infraestrutura da cidade. Turista nem a gente, Caleb. Não dá nem pra ter empatia. Mas, infelizmente, o episódio de hoje não é sobre turistas. Acho que talvez, né, existam bons livros sobre turistas, mas acho que não é o caso, né, de hoje. Um dos episódios mais recentes nossos foi o Volta ao Mundo em 9 livros, né? E aí, as pessoas gostaram bastante desse episódio, né? A gente fica muito feliz, que foi uma ideia, assim, que a gente pariu, assim, uou! E aí, a gente recebeu um comentário no YouTube já esqueci o nome, Lu, porque eu sou a pior pessoa com isso. Bianca de Luca. Isso aí, a Bianca, ela disse que por que a gente não fazia esse mesmo formato com autores brasileiros? Então, Bianca, muito obrigada. Eu confesso que eu me enfiei numa enrascada ao sugerir isso ao grupo, porque eu descobri que eu leio muitos autores concentrados numa região só. Mas deu tudo certo, vai dar tudo certo aqui, gente, vai dar tudo certo. Acho que a gente só pode falar que vai dar tudo certo quando terminar o episódio. Quando a gente fez o Volta ao Mundo aqui em 9 livros, a gente falou sobre como a gente geralmente privilegia autores estadunidenses, né, ou de língua inglesa. No Brasil acontece muito parecido, né? Vamos combinar aqui que a gente só lê gente do Sudeste, ocasionalmente alguém do Sul, um nordestino, mas a gente concentra muito as nossas leituras numa região específica do país e talvez sejam os mais publicados mesmo, né? O que também mostra aí alguma questão do próprio mercado, né? Com certeza, né? Se você for pensar nessas editoras maiores, né? Nesses grupos maiores, acabam privilegiando esses autores dessas regiões mesmo, né? Então, na hora que eu comecei a fazer a lista, assim, eu tive um pouco de dificuldade em algumas regiões, né? Porque, de fato... E aí eu fui pesquisar no Google, né? E no próprio Google tem pouquíssimas opções de algumas regiões, assim, é bem curioso, assim, como se você for procurar, tipo, autores da região centro-oeste, por exemplo, que foi uma das pesquisas que eu fiz, e assim, a maioria falava do Manuel de Barros, e mais, sabe, 5 autores, sabe, assim, não tinha uma lista. Eu tenho certeza que se eu procurar autores do Sudeste,
Ia ser tipo aquelas listas gigantescas. É que eu nem me deu o trabalho de fazer essa pesquisa, porque eu já sei que seria enorme, né? Eu fiquei bem assustado, na verdade, assim, porque além dessa concentração, assim, eu acho que eu leio pouco brasileiro, na verdade, assim. Ou eu tenho lido pouco no geral, talvez, não sei. Mas me bateu uma tristeza, assim, a hora que eu fui sentar, assim, na frente da estante, olhei, peguei, confundi o autor que nasceu em um, mas eu achei que era de outro. E enfim, foi uma saga para conseguir chegar aqui. Mas ainda assim, temos boas indicações, né? Vamos contar aqui para vocês de alguns livros que a gente gosta, num dos nossos formatos favoritos aqui, que é de listas meio aleatórias, né? Você pode indicar aí autores e obras que não têm muita relação, mas que estão nos nossos corações, e também sempre usando aqui o nosso método infalível, aqui inquestionável. Sorteio impresso. Aqui, ó. O Asmir aqui pra vocês, gente. Dessa vez esse saquinho não é muito barulhento, mas ele é transparente e as pessoas podem ver, né? As pessoas que participam desse sorteio vão poder ver que ele é totalmente auditável, né? Até porque vai ter regras dessa vez, assim. Então eu queria que vocês explicassem, porque eu só vou sortear, gente. Quais são as regras? A gente vai repetir, então, um pouco das regras que a gente já fez no Volta ao Mundo. A gente pegou, então, são 5 regiões do país, né? Então, a gente vai colocar 2 vezes cada região, exceto uma, porque a gente precisa que sejam 9, né? Como sempre explico para vocês, gostamos de 9, porque 9 é múltiplo de 3, né? Então, a gente tirou aqui a região centro-oeste, foi isso, né? O centro-oeste só tem um papelzinho, até por essa dificuldade que a gente já contou para vocês, mesmo de encontrar autores, né, das nossas leituras aqui. Então, 2 de cada região, exceto o centro-oeste, que é um papelzinho só. É isso. E a gente vai ter uma nova regra aqui, estipulada consensualmente entre o grupo, que é, não pode repetir região. Então, se o Caleb tirou a região sul e ele retirar a região sul de novo, passa para o seguinte. É isso, né? Vai passar para o seguinte aqui na ordem. Eu entendi certo? Estamos num acordo aqui. Ou a gente sorteia de novo? Qual que é a ideia? Ju, você quer sortear de novo o próximo? Para fazer mais Asmir? Não, mas vai ter que sortear de novo para a pessoa. Tipo, por exemplo, se você tirar 2 vezes sul, pode então deixar para a próxima pessoa, mas aí eu vou ter que te sortear de novo para você de qualquer forma, né? Você não vai poder escolher. Então sorteia tudo de novo, então não deixa para a próxima pessoa, devolve para o saquinho e a gente segue o sorteio, segue a vida. Tá, eu só deixo fora enquanto eu fizer o sorteio para a pessoa, né? Tipo, eu te deixo. Aí depois que eu te fizer o sorteio de novo, eu coloco de novo no saquinho aqui a vetada, né? A região vetada do momento. Nossa, confuso isso aqui, mas vai dar tudo certo. Vai dar certo, vai dar certo. Só queria antes, Ju, surgiram alguns questionamentos do nosso último sorteio aqui. Parece que estavam faltando papeizinhos nessa urna. As pessoas estão questionando se por acaso você não estava guardando uns papeizinhos aí na manga. Eu queria que você desse uma resposta para o nosso público sobre a que até esqueci como é que fala essa palavra. Sobre como o nosso sorteio é realmente muito confiável. Fala aí, Ju. Ele é totalmente idôneo e imparcial, tá certo, gente? Aquele dia foi um lapso que eu esqueci. Dessa vez eu tive a auditoria de Caleb, que estava ao meu lado fazendo os papeizinhos. E tem 9, eu contei umas 5 vezes antes de colocar aqui no saquinho, que tem 9 papeizinhos, é que eles vão entrando um no outro, é um caos isso aqui, né? Fazer Asmir não é fácil, né? Mas tem 9 bagacinhas aqui dentro, né, do nosso sorteador. Eu gostei do uso do termo técnico. Qual dos termos técnicos, Caleb? Bagacinha. Bagacinha. Tá certo. Então vamos variar. Dessa vez quem começa é a Lu, depois sou eu, depois é o Caleb. Dessa vez o Caleb vai por último, tá bom? O Caleb sempre começa.
E aí, eu queria pedir para vocês, caros ouvintes, amigos do Nome do Livro Podcast, que, sim, de cada região, assim, às vezes você é de alguma região que a gente está falando que é mais difícil, recomendem livros, recomendem, ou se vocês conhecem alguma coisa que acham que a gente deveria conhecer, fiquem à vontade para comentar com a gente lá no Instagram, no card do episódio. A gente vai gostar muito de conhecer outras coisas, né? Outros autores, outros livros. Fica aqui a dica. Tá pronta, Lu? Sim. Então vamos lá. Asmir. Ó, um papelzinho saindo. E a região é Nordeste. Nordeste. Eu escolhi falar para vocês de um livro que eu já citei aqui no podcast, mas faz muito tempo e eu adoro esse livro, então quero falar dele de novo, que é O A Ostra e o Vento, do Moacir C. Lopes. Esse é um livro de 1964. O Moacir é um escritor cearense. O livro, ele conta a história da Marcela, que é uma menina que cresce praticamente sozinha em uma ilha. Ela é filha de um faroleiro e ela chega nessa ilha muito novinha, com 9 anos, e passa mais de uma década nessa ilha, sem nunca ir no continente, porque o pai dela não permite que ela vá no continente. Ele quer manter a filha distante do mundo, um mundo que ele considera mau, perverso, pecaminoso. Então ele deixa essa filha presa nessa ilha, praticamente sozinha, só tem a companhia dele mesmo e de uma assistente lá que ele tem. Mas ela cresce sem contato com outras pessoas e sem a presença da mãe. A gente, com o passar do tempo, né, da leitura, a gente vai descobrindo exatamente qual é a história, né, dessa mãe e o que foi que aconteceu com ela. Mas o ponto é que, à medida que a Marcela vai crescendo, muito solitária, ela vai sentindo cada vez mais a necessidade de se relacionar com outras pessoas, a ponto dela fantasiar uma relação com um ser imaginário que ela chama de Saulo e que interage com ela através do vento. Esse era um dos livros favoritos do meu avô. Foi dessa forma que eu conheci o Moacir C. Lopes, né, por intermédio do meu avô. E eu gosto muito dessa história, ela é muito bonita. E a escrita do Moacir também é muito interessante. Para começar, ele inicia e termina o livro com uma vírgula, né? Isso já é um pouco chocante. Ele muda de narrador de forma muito fluida, você só vai percebendo depois que já aconteceu essa mudança de ponto de vista. A forma como ele trabalha o tempo narrativo também é bem interessante, ele vai intercalando eventos passados, eventos do presente. E o mais legal do livro, né, na minha opinião, é que lá pelas tantas, esse ser imaginário, né, esse homem que a Marcela fantasia, passa a narrar a história, né, o que é muito maravilhoso e muito perturbador ao mesmo tempo. O Saulo, né, o dito Saulo aqui também é um narrador. Como eu falei, eu já mencionei esse livro antes, né, foi no episódio de Narradores Improváveis, justamente por conta do Saulo, né, esse ser imaginário que do nada começa a narrar o livro. Mas fica a recomendação aqui novamente, o Moacir é um grande autor, que eu acho que deveria ser mais comentado, né, mais reconhecido. Então, essa é a minha recomendação para vocês, A Ostra e o Vento, do Moacir C. Lopes. A gente fez há pouco tempo atrás alguma lista que tinha uma categoria de livros que ninguém conhece, ou livros que você gostaria de ter com quem comentar. Esse é o meu livro. Eu nunca conheci ninguém que tivesse lido A Ostra e o Vento, mas eu realmente acho um livro belíssimo, eu sou muito empolgada para falar dele. E tem um filme também, que é muito bonito, é com uma Leandra Leal super novinha, assim, vale a pena assistir também, é um filme que eu gosto bastante. E é isso, gente, fica aí a minha recomendação para vocês. O livro tá fora de catálogo, mas dá para encontrar bem fácil em sebo, bem baratinho. Então, essa foi a minha escolha, A Ostra e o Vento, do cearense Moacir C. Lopes. É um livro que tá fora de catálogo faz tempo, né, Lu? Acho que até nesse de Narradores Improváveis alguém comentou, né, que os outros livros dele também são ótimos e ninguém edita. Tem uma coisa assim meio complicada. Vou lá então, tá, gente? Minha vez. Levanta esse saquinho aí, Juliana. Levanta esse saquinho.
Caleb já querendo fazer a acusação. Fica na sua aí, Caleb. Sudeste. Bom, Sudeste. O pior é que eu tava em dúvida, porque eu acho que é o que eu li mais. Aí eu falei, putz, qual que eu indicaria? Eu vou indicar um livro que eu li recentemente de uma autora do Sudeste, que é um desses clássicos esquecidos, né? A Lu também já leu, acho que falou em algum episódio, mas a gente falou meio que por cima, acho que a gente não tratou muito dele e tal, porque é um livro que ainda está esgotado, eu tive que ler para a faculdade, que é o Parque Industrial da Pagu, né? O livro se passa em São Paulo, no Brás, e é um livro da década de 30, se não me engano ele é de 32 ou 33, já não me lembro. E é um livro que eu acho que ele tem assim, ele ficou marcado como um livro panfletário, né? E aí ele foi desqualificado justamente por isso. E de fato ele é muito panfletário, muito, sobre essa questão do comunismo, do partido, né? Você vê as personagens, né? Você tem a Rosinha esqueci agora o sobrenome dela, que lembra muito a Rosa de Luxemburgo, que é essa pessoa totalmente militante e tudo mais. E de fato ele é muito, né, foi acho que no momento que a Pagu estava mais forte dentro do partido comunista e tudo mais. Só que eu acho que o livro é muito além, vai muito além disso, assim, acho que até foi uma coisa que acho que a Lu comentou quando falou desse livro aqui, que ele tem muitas características interessantes e ele, tipo, sabe, as pessoas só falam, é um livro panfletário, é um livro menor, é um livro simples e não é, sabe? Enfim, eu fiquei muito entusiasmada quando eu pude ler esse livro. Aparentemente ele vai ser reeditado em breve, né, com outras obras da Pagu, mas por enquanto ele está esgotado. Acho que tem no Kindle para comprar, mas é uma edição pirata. Fiquei sabendo que vocês estão comprando uma edição pirata. De qualquer forma, está disponível. Enfim, o livro ele traz uma série de cenas, né? Então ele tem esse formato, né, de cenas que se passam nesse bairro do Brás aqui de São Paulo, que na época, né, na década de 30, era extremamente industrial, né? Hoje em dia é um bairro de muito comércio, ainda tem muitas confecções, mas essa coisa de fábrica já não é mais a principal característica do bairro, né? E por conta disso, né, por ser esse bairro extremamente fabril, né, era um bairro bem pobre, com muitos cortiços, né, ainda tem também, né, essa questão dos cortiços por lá e tudo mais. E então vai mostrando cenas do cotidiano dessas pessoas, né? Então é tipo um mosaico de personagens, principalmente de mulheres, né? Ele até fala de alguns homens, mas o foco da Pagu ali era mostrar o cotidiano dessas mulheres que trabalhavam e tinham que cuidar dos filhos e, enfim, da casa, dessa situação de extrema miséria, que o salário não dava conta de tudo. Então, ele tem, então, essa coisa meio de mosaico mesmo, né? Esse formatão, assim. E eu achei muito interessante a forma como ela narra. Então, as cenas, elas são extremamente rápidas, muito diálogo, e me lembrou muito uns filmes do Eisenstein, né? O Greve de 17, o Encoraçado Potequim, enfim, que são... Tem até uma cena de bebê, gente, rolando... Então não é o bebê, mas tem alguém que rola a escada e eu na hora falei, putz, aqui ela viu Eisenstein, sabe? É bem assim, né? Dá para fazer esse paralelo. Mas é muito impressionante justamente isso, assim, de como ela traz uma estética, né? Hoje em dia isso é super comum, mas como na década de 30 ela traz uma estética, né, que é essa do cinema e tudo mais, para a literatura, né? Então a forma como ela narra os cenários e a cena, né, parece que ela está escrevendo às vezes até um roteiro de cinema, é muito curioso, assim.
Então eu acho que é um livro que tem muita inovação, ele trata de mulheres, o que para a época também, né, a gente já tinha, obviamente, outras autoras, né, na época, que eram, obviamente, uma minoria, né, mas é uma autora falando de mulheres, né, e de uma situação extremamente precária. Eu acho um livro sensacional, né, tem de fato muito nessa questão do panfletário, mas assim, você não pode diminuir ele a só isso. Então eu espero que ele seja logo reeditado, que fique disponível, porque merece mais reconhecimento e mais leitura esse livro, porque a Pagu é uma personagem sensacional, né, uma mulher incrível, que acabou ficando esquecida pelo boy lixo do Oswald de Andrade. Então acho que é isso. Eu gosto muito da Pagu, eu sou apaixonada pelo Parque Industrial. É isso que a Ju falou, eu acho que é um livro panfletário, sim, isso também tem seu mérito, também tem seu valor, além de todas essas inovações estéticas e de forma que a Ju colocou super bem. É um registro histórico também, né? É um momento muito específico da história do país, e eu acho um livro, assim, incrível. E eu também recomendo muito, ele é um livro bem curtinho, assim, fácil de ler, né, Ju? Se você for ler o Parque Industrial, aproveita e lê o Paixão Pagu, que é o livro que é uma... A Pagu escreveu muito pouco, né? Esse Paixão Pagu, na verdade, é uma carta que ela escreveu, já é algo mais autobiográfico. Ela escreve uma carta, se eu não me engano, na década de 40, depois de uma prisão. Ela é a primeira presa política mulher, né? Com registro na história, ela foi presa mais de 20 vezes, tem toda uma história de luta, e depois de uma dessas prisões, ela escreve essa carta pro marido, pro companheiro, e ela vai falar da desilusão dela com o Partido Comunista. Então, assim, ela fala de outras coisas também, da vida dela, do Oswald de Andrade, tudo isso, mas tem muito esse desencanto. Então, você lê o Parque Industrial, que é esse fascínio, essa jovem tentando ser aceita no partido, tentando impressionar, tentando disseminar ideias que ela de fato acreditava, e depois você lê o Paixão Pagu, que já é um desencanto, já é algo muito mais melancólico, talvez mais maduro, né, no sentido dela já ser uma mulher muito mais experiente, com outra visão de mundo. Então, assim, vale a dobradinha, assim, eu acho que são leituras bem interessantes de serem feitas juntas. Falei muito, desculpa, mas é que eu amo a Pagu. Não, eu acho que é isso que você falou, Lu, esse livro que você falou, o Paixão Pagu, ele foi reeditado, que é o da Companhia das Letras, agora ele tá com o nome Autobiografia Precoce, que eu ainda não li, eu tô com ele lá para ler também, mas eu fiquei pensando, enquanto eu lia, e eu já tinha conversado com a Lu sobre o Parque Industrial, tinha essa questão do panfletário, porque todos os textos que eu li sobre, é só um livro panfletário. E aí eu fico pensando, porque, pra mim, o Capitães de Areia, que eu acho um livro sensacional do Jorge Amado, é um puta livro panfletário, mas ninguém fala, ninguém coloca como, é só um livro panfletário. Porque é isso também, ele tá num momento de encantamento com o Partido Comunista, com as ideias comunistas, ele coloca super, tem um momento lá que, é puro panfleto, sabe? É só aquilo, sabe? Tem um trecho do livro que é só realmente a militância dele. E dizem que tem outros livros do Jorge Amado que são mais ainda do que isso. Só que ninguém fala, né? Mas a Pagu é só panfletário, né? O resto não é. Eu acho isso bem curioso, né? E para as pessoas que porventura discordarem da Ju, só para falar que Pedro Bala, no Capitães da Areia, nunca trabalhou e se une ao sindicato. Então, só queria deixar isso registrado aqui. Polêmica. Ele era filho de trabalhador, aí ele entra pro sindicato. É cargo vitalício. De qualquer forma, eu gosto muito de Capitães da Areia, eu acho um livro maravilhoso. Mas, enfim, né, não subestimem Pagu, pelo amor de Deus, né? Vamos tirar essa aura dessa mulher. Enfim. Vamos então agora ao Caleb. Caleb, o que o sorteio reserva para você? Centro-Oeste. Sempre, né, Caleb? O Centro-Oeste aqui é a Oceania do Brasil. Eu tô feliz que eu tirei Centro-Oeste, porque só eu vou poder indicar aqui, então... Eu, na verdade, olha, eu tinha duas indicações,
enquanto a Juliana dá gargalhadas aqui no meu delay gigantesco, eu tinha duas opções aqui, uma era polêmica e a outra não. Eu vou aqui abrir o jogo e falar que a polêmica era o Renato Russo. Assim, a Companhia das Letras lançou um livro que é o livro das listas dele, que são anotações e listas malucas, assim, tipo, meu top 20 de músicas em 81 e outras anotações dele, e eu acho muito legal, e enfim, eu gosto muito do Renato Russo de uma forma não irônica, assim, eu gosto de verdade dele, acho que a minha geração começou meio que a desgostar, mas gosto dele, mas não é ele que eu vou indicar. Só queria deixar aqui qual que seria o meu escritor polêmico. Eu, na verdade, vou indicar outra pessoa. Só que assim, aí a gente tem um problema aqui enquanto eu fazia as listas, que é o seguinte, que eu vou jogar pra vocês duas e vocês duas vão me falar se eu tô certo ou tô errado, senão eu fico com o Renato Russo. Que eu ia indicar a Aline Valek. Que eu identifico como de Brasília, mas eu descobri que não. Eu fui conferir aqui e a Aline Valek, ela nasceu em Minas e agora vive em São Paulo. Então, na minha cabeça, ela era de Brasília. Então, agora eu fiquei numa situação... Acho melhor eu ficar com o meu Renato Russo, né? O que vocês acham? Juliana, então, eu não sei, eu tô um pouco... Eu confesso que eu tô um pouco... Ela nasceu em Minas, mas é do Cerrado, diz ela aqui no... eu vou nas palavras dela, que disse que nasceu em Minas, mas é do Cerrado, então. Mas pera, Caleb, a gente não tá fazendo a divisão por bioma, né? Cerrado, floresta tropical, pampa. Juliana, você entendeu, vai. Você tá todo cheio de graça, mas você entendeu, vai. Que merecia essa piada, peço desculpas aí. Mostrar meu conhecimento de geografia. Eu só queria ver qual que era a geografia de São Paulo. Era poluição? Eu não sei qual que seria, prédio? O delay é muito triste, viu, gente? Eu vou indicar aqui a Aline Valek, então, né, por consideração dela, como do Senado não, do Cerrado. Eu acho a Aline Valek uma figura muito, muito interessante na internet, né? Um ser da internet. Ela tem 2 livros publicados pela Rocco, né? São dois livros de meio que fantasia, né? Que é As Águas Vivas Não Sabem de Si, e lançou recentemente o Cidades Afundam em Dias Normais. Títulos maravilhosos, né? A Aline, né? Ela, enfim, tinha blog, ela acho que é ilustradora também. E o que acontece? Por que eu pensei na Aline? Além dos romances, que daí fica a indicação, eu gosto muito da Aline, da newsletter da Aline Valek. Ela também tem um Patreon, um Apoia-se, né? E ela tem essa newsletter que é o Bobagens Imperdíveis, né? Para ler numa manhã de sábado. Ela reuniu num livro muito simpático que você compra diretamente no site dela. Que é exatamente isso, Bobagens Imperdíveis para ler numa manhã de sábado, que são os textos, né, que ela mandou na newsletter, e eu acho muito impressionante, assim, sabe, tipo, eu gosto muito, muito de acompanhar, e ver os textos reunidos aqui, eu acho que eles funcionam como crônicas, que me fazem pensar, a brincadeira dela é você estar com esse copo de café no sábado de manhã e pegar o texto dela para ler, e por muito tempo foi o que eu fiz. A newsletter dela era a primeira coisa que eu acompanhava, que eu via no dia, enfim, no dia que chegava. E aí eu pirei muito no estilo da escrita da Aline, assim, ela... É difícil explicar, assim, eu acho que ela tem um texto tão gostoso, mas que ele te questiona algumas coisas, principalmente coisas que a gente acha que são normais, ou a gente aceita como normais, então eu recomendo aqui a Aline, e tem acho que um
acréscimo aqui, além de obviamente, de vocês irem atrás dos livros da Aline, eu consegui As Águas Vivas, ele tá aqui comigo, eu vou ver se eu leio. Mas a Aline, além da newsletter, ela tem também um podcast, que é o Bobagens Imperdíveis, que tem um formato super redondinho, super de roteiro. Ela fala sobre coisas que, enfim, que ela pensa, e ela faz pesquisas, e ela faz relações. Os podcasts dela todos tem um storytelling mesmo, né? Eu gosto muito, assim, acho que teve 2 temporadas, se eu não me engano, e eu gosto muito de como ela chega... desses podcasts com roteiro, assim, não que o nosso não tenha exatamente o roteiro, a gente combina temas e as coisas, mas ela começa de um jeito e depois ela termina pra fechar, assim, dá super redondinho, assim, sabe? Eu gosto, enfim, fica a recomendação demais aqui da Aline Valek, o livro, a newsletter, o livrinho que você compra direto no site dela, o Patreon, o podcast, enfim, eu gosto muito, e eu vi que ela também tá dando curso sobre criatividade e tal. Recentemente teve um curso dela. Sigam a Aline Valek, que eu acho que vale demais a pena, e ouçam o podcast dela também. É isso. Caleb aqui indicando a concorrência, Caleb. Brincando. Brincadeira, gente. Pô, o podcast dela é legal, cara. Ela é legal, assim, eu gosto bastante. Isso é uma piada do nosso grupo de apoiadores, né? Que eles são proibidos de fazer propaganda lá no nosso grupo de Telegram. Só que eles são muito indisciplinados. Rebeldes. Exato. Então, se você quer entrar no nosso grupo de apoiadores para ser rebelde junto com eles, né? Se rebelar contra o poder, então depois dá uma olhada lá no nosso Apoia-se, tem várias recompensas bacanas. Inclusive, a semana que vem, vai ter a nossa segunda noite do Monóculo, com Apricalado, né? Então, só coisas maravilhosas acontecem nesse grupo de apoiadores. Vai ser muito legal, hein? Para falar sobre Clarice. Então, se vocês quiserem ter uma aula exclusiva sobre Clarice, ainda dá tempo, vai ser no dia 14. E depois fica disponível também, né? Mas sabe, Ju, eu nunca tinha parado para pensar que nós somos o poder. Nós somos a autoridade e eles são os rebeldes, sabe? Eu tô um pouco chocada de ocupar esse espaço. Assim, A gente sempre acha que a gente é o rebelde, né? Preciso trabalhar essa ideia na minha cabeça. Não que a gente exerça o nosso poder de forma muito, né? Mas a gente é o poder moderador ali, em tese. Ai, eu não quero ser poder moderador. Eu tô tão feliz de ter o poder, acho que eu só quero ter o poder mesmo. Tô confortável com essa ideia. Nasci pra isso. Juliana com o discurso de centrão aí, hein? Essa sou eu, Caleb. Eu não sei porque você duvida de mim aqui. Enfim, vamos lá. A próxima agora é a Lu, né? Vamos lá, Lu. Eu tô achando ótimo que vocês estão provando do veneno do delay. Principalmente o Caleb, né? Falou tanto pro veneno do delay do Caleb aqui. Eu não falei nada, Juliana. É difícil. Eu sempre fui solidário a você. Diferente de você que tá tripudiando. Aos nossos ouvintes aqui que vão pegar o episódio editado, né? Todo certinho, vocês não têm ideia do inferno que tá sendo isso aqui. Porque ou a gente se interrompe, ou a gente fica esperando o outro falar. E isso nunca acontece, sabe? Tá difícil hoje. Bom, vamos lá, Lu. Seu sorteio. Aqui a Lu deu Sul. Região Sul. Vamos lá. Sul. Outro dia, né, numa dessas nossas listas aleatórias, eu citei o livro que eu falaria, só que não caiu para mim, então acabei não falando desse livro. Guardei aqui, pensei, preciso trazer esse assunto aqui para a roda. Mas estou feliz de ter caído Sul para eu poder falar dela, né, que é a Verônica Stiger, que é uma autora que eu acho muito interessante. Ela escreveu um livrinho chamado Gran Cabaré Demencial. Ele é de 2007 e eu não tenho certeza se eu recomendo esse livro para vocês, porque é um livro muito esquisito e maravilhoso e esquisito de novo. Então, deixa eu falar do livro para vocês. É um livro híbrido. Então, ele tem contos, tem poemas, tem anúncios, tem peça de teatro. E o grande tema do livro, se é que ele tem um grande tema, é o absurdo.
Então tem um personagem que vai perdendo partes do corpo, aí é uma sorveteria, tem um velho que se transforma em uma árvore de Natal, e muitas histórias que falam sobre orifícios humanos. Tem uma história em específico que fala sobre um casal que passa a habitar o ânus de um amigo, depois que esse casal fica sem dinheiro para pagar um lugar para morar. Então lidem com essa ideia, lidem com esse tema. O meu conto favorito, ele se chama Festa de Casamento. Tem um rapaz branco que passa a namorar uma menina negra, e a família branca é incrivelmente racista, assim, ela não gosta nem um pouco desse relacionamento, e quando os dois se casam durante a festa, a família a família branca, né, vai espalhar uma série de armadilhas para os convidados, vão misturar purgante nos salgadinhos, vão serrar as cadeiras para os convidados caírem no chão, dentre outras artimanhas, assim, algo muito esquisito. Todas essas coisas que essa família faz são absurdas, mas o racismo em si não é. É como se o racismo já tivesse a tal ponto normalizado que a gente só achasse absurdo, sei lá, misturar purgante nos salgadinhos. Enfim, é mais ou menos essa a ideia que ela trabalha, assim, como certas coisas são absurdas, mas outras tão absurdas quanto são normalizadas. Enfim, como eu falei, eu terminei o livro irritada, assim, eu falei, meu Deus, o que aconteceu aqui? Não sei o que está acontecendo, mas por que eu trouxe ele para indicar mesmo assim? Eu acho que ele é um livro que não tem propriamente histórias, ele é um livro que fala muito sobre literatura e a nossa relação com literatura. A gente comentou isso há uns episódios atrás, agora eu não consigo lembrar bem sobre qual livro, mas de autores que questionam isso, sabe? A nossa ideia do que é uma obra de arte, do que é um bom livro, e de como a gente é muito mais conservador do que a gente gostaria de admitir, né? A gente vende esse discurso de que a arte deveria ser livre, tratar de todos os assuntos, mas aí quando alguém resolve tratar de todos os assuntos, a gente fica meio chocado, tipo, anos, amigo, você realmente vai falar sobre isso num livro que eu vou ler, sabe? Então, eu acho que ela brinca muito com esses limites e até onde ela pode ir, e até onde a gente está disposto a aceitar, sabe? Eu acho que ela tira a literatura de um lugar muito seguro e muito limpo e muito asséptico, sabe? Para tornar a literatura alguma coisa diferente, assim, que vai questionar os nossos valores e a nossa própria relação com a arte. Eu não sei se o que eu estou falando está fazendo muito sentido, mas assim, eu gosto de autores que de certa forma me provocam. E que me provocam esse tipo de reflexão e que mostram coisas sobre mim mesma que eu ainda desconhecia. E eu acho que ela faz isso, não só nesse livro, mas em outros livros também. É uma autora que eu acho que é muito interessante, inclusive por ser uma autora mulher. A gente também já comentou aqui antes, né, de como certos assuntos são proibitivos na arte, mas são ainda mais proibidos quando tratados por mulheres, né, que vão usar determinados termos e falar sobre determinadas temáticas, e como isso também tem aí uma carga negativa, se ela não deveria estar fazendo isso, né. Então, fica a minha recomendação da Verônica Stiger. Eu acho, como eu falei, eu não sei se eu recomendo esse livro por conta e risco de vocês, mas se vocês quiserem, né, ter esse desafio e esse questionamento, eu acho que toda a obra dela vale a pena. As entrevistas também, eu acho que ela pensa muito sobre a arte, e isso é muito interessante. Então, essa é a minha recomendação aqui do Sul, da Gaúcha, Verônica Stiger, Grande Cabaré Demencial. Lu, esse comentário que você falou, a gente se acha desconstruidão e aí se choca com algumas coisas, foi com o episódio da Hilda, né, que a Bárbara trouxe, né, no nome da leitora, meu Deus, a Obscena Senhora D, né, que é um livro esquisitíssimo e que tem ali umas coisas meio estranhas e tal, e aí aí rolou isso. Eu não sei se é desse livro, Lu, é que uma vez eu vi a Verônica Stiger falando que ela tinha um projeto que, inclusive, o Sesc ali do centro da cidade fez uns murais com isso, e ela publicou, ou é nesse último que saiu, o Ermo, eu esqueci o nome de 3 cidades, né? Enfim, que saiu pela Todavia, que ela gostava de acompanhar conversas, né?
Acho que todo mundo gosta disso, né? Quando começa uma conversa meio estranha no ônibus, no metrô, na praça de alimentação de shopping, né? Quando esses lugares eram habitáveis. Ela gostava de acompanhar conversas e ela meio que anotava essas conversas. E aí ela fez um projeto com isso e viraram uns murais. E depois acho que ela publicou em algum dos livros dela. Eu não sei se foi nesse do Cabaré ou se foi no último que saiu. É um outro livro. Mas sim, ela fez isso. Eu assisti não sei, talvez a gente estivesse até juntas. Eu assisti essa entrevista dela falando sobre essa palestra, falando desses comentários. E eu me identifiquei super, porque eu amo escutar a conversa dos outros, mas assim, eu não quero escutar a conversa inteira. Eu gosto de frases fora de contexto, sabe? Eu amo, eu acho divertidíssimo. Eu não sei se vocês têm alguma frase que vocês já escutaram que é a favorita de vocês, mas eu amo uma que eu escutei uma vez, que foi num metrô, de um cara que falou assim do celular que tava louco para chegar em casa e comer o tomatão da pessoa. Tô louco para comer o seu tomatão. E até hoje eu fico perguntando assim, me perguntando se era algo sexual ou se era só um tomate. Se, sei lá, moço talvez, ou moço, né, vai saber, faz um tomate recheado maravilhoso, e eu fiquei aqui imaginando várias obscenidades, mas é isso, ele queria comer o tomatão da pessoa que estava do outro lado da linha. O Caleb gosta. Eu sou meio distraída. Então, o Caleb normalmente que me chama atenção para conversas que estão acontecendo. Eu acho que o Caleb tem mais experiência. Eu gosto de ouvir DR, assim, e além das conversas aleatórias, eu curto ouvir uma DR, assim, meio do tipo, você tá perto, assim, aí você tá só com o ouvidinho, assim, eu confesso que eu me divirto. E eu acho bizarra a quantidade de DRs que acontece em praças de alimentação de shopping. Você para ali pra comer seu pão de queijo, e aí de repente o Caleb me cutuca e fala, mano, você tá escutando isso aí? E aí é uma DR acontecendo. Um casal tenso do lado ali, brigando. E eu tipo, mano, eu só queria meu pão de queijo, sabe? Ah, mas eu não gosto muito de briga, não. Eu gosto de comentários, sei lá, de amigas, mulheres conversando, são sempre maravilhosas. Eu acho que foi nessa entrevista que eu vi a Aline falando a Aline, ó, já tô confundindo as autoras aqui. A Verônica falando de uma conversa uma vez que ela pegou de duas amigas, assim, que estavam caminhando na rua, e aí, desculpa, gente, agora eu vou incorporar a Verônica Stiger, só fala palavrão no podcast, mas né? O que eu posso fazer? E aí uma outra falou assim, nossa, eu daria o cu por um bolo de chocolate. Eu amo essa história. Que é o que? O momento que você tá desesperado por doce. Eu consigo me identificar. Enfim, eu gosto dessas frases, assim. Eu tava outro dia caminhando na cidade com o Rafael, e aí tinha uma moça andando, assim, com uma amiga, e aí ela falou assim, você não tem ideia do que eu coloco no meu cuscuz. E aí eu e Rafael, a gente parou, assim, na hora, porque a gente precisava saber o que ela colocava no cuscuz dela, sabe? E aí a gente e ela notou que a gente parou, assim, mas foi meio involuntário. E aí a gente ficou na expectativa, assim, e a resposta foi, sei lá, leite. Aí a gente ficou decepcionadíssimo, a gente tava esperando algo assim, muito mais espalhafatoso e incrível. O que você coloca no seu cuscuz pra valer um comentário desses, né? Tá se gabando por nada aí, pô. Uva passa no cuscuz. Eu acho que seria... Exato, a gente tava esperando algo assim. Mas enfim, eu gosto muito, gente, eu adoro escutar a conversa dos outros. Desculpa, sei que Papai do Céu não gosta, sei que é feio, mas eu acho muito maravilhoso. Ai, meu Deus. Bom, então vamos lá. Agora sou eu. Não pode repetir Sudeste no meu caso, então vamos lá. Ah! Tá tudo de um lado só. Ih, eu sorteei Sudeste. Então, essa fica pro Caleb. Não, mentira, não fica pro Caleb. Eu vou sortear sem o Sudeste e coloco o Sudeste de novo. Região Norte. Bom, eu vou indicar uma autora que chama Márcia Cambeba.
Ela é uma autora paraense que chama Ai Caquiritama, né, o nome do livro, e o subtítulo é Eu Moro na Cidade, que é um livro de poesia. Sim, estou indicando poesia aqui, fiquem felizes. A Márcia, ela é uma pessoa incrível, assim, uma mulher maravilhosa, né? Ela é da aldeia dos Cambebas, né, lá no Pará. Ela é dessa comunidade, né, dessa família Cambeba. E ela é poeta, ela é educadora, ela é autora, né? Ela não escreve apenas poesia, ela canta, ela fotografa, ela é aquela pessoa multicoisas, assim, multitarefas, assim, e é uma personagem interessantíssima. Nesse livro especificamente, ela fala sobre a vida dela, né? Tanto, né, na cidade, né? Porque, enfim, de fato, ela, enfim, para estudar, ela precisou sair um pouco dessa questão da aldeia, mas também a relação dela com a natureza, né? A relação dela com que ela diz que ela tem um termo tão bom agora que eu esqueci. Mas é que ela tem, então ela fala sobre essa relação justamente, né, dessa pessoa que vive entre dois mundos, né, porque de fato ela o tempo todo ela tá indo participar de conferência, indo participar ela é muito envolvida politicamente, ela tem uma série de militâncias, né, sobre a questão indígena e tudo mais, e ao mesmo tempo, essa mulher que tem uma relação muito próxima com a natureza, essa relação muito próxima com o seu povo, com as lendas e com a cosmovisão do seu povo, lembrei, a cosmovisão do seu povo. Então, é um livro que vai justamente, né, fazer essa ponte, né, vai mostrar justamente a ponte que ela tenta fazer dessas duas realidades que ela vive, né. É um livro bem interessante, né? Ela vive, então, essa vida em Belém do Pará, né? Nessa cidade, e as milhares de viagens que ela faz, e quando ela realmente precisa, que ela consegue voltar para a casa dela, para a aldeia dela e tudo mais. Eu recomendo muito ver a Márcia falando também, ela é uma pessoa super, assim, impressionante, assim, o jeito que ela fala, né, é muito bonito, né, ver a Márcia falar, assim, sempre falas muito bonitas. Ano passado, daquela Flip virtual, ela fez uma mesa com o Jonathan Safran Foer, falando sobre a questão da natureza, a questão da preservação ambiental, a questão que são questões que, obviamente, ela, né, como eu já disse, justamente pela temática do livro dela, que são questões muito importantes. Ela tem outros livros sobre o tema também. Inclusive, ela tem um que é sobre educação, para como educar as crianças, né, indígenas e tudo mais, né, justamente para preservar essa cosmovisão, né, que ela chama, né, que é justamente de não perder essas raízes, de não perder essa essência, de não perder essa relação com a natureza que eles têm, né? No caso, a aldeia dela, né? Não estou tentando generalizar aqui, mas é uma coisa muito forte da comunidade dela. Né, enfim, a gente tem hoje em dia pessoas, né, de famílias indígenas que já estão totalmente inseridos na cidade e tudo mais, mas a família dela está muito inserida nessa realidade da floresta e dessa relação muito simbiótica com a natureza. Então, é isso. Fica aqui minha recomendação da Márcia Cambeba, tanto para que vocês procurem palestras com ela, mesas, lives, e, né, atualmente lives aí ainda acontecendo aos montes, e também o livro dela. Esse especificamente é bem bonito, tem algumas fotos que ela tirou também, né, então é isso, assim, mostra um pouco de tudo que ela faz, é bem interessante. Só falar, Ju, que além sobre ainda a Márcia,
pensando no momento que a gente está vivendo com a demarcação de terra indígena e a manifestação que teve nos últimos tempos, vale muito a pena procurar alguma coisa dela para ouvir ela falar, que é muito interessante. Sim, ela é uma liderança bem importante. Bom, agora é do Caleb. Ah, não, mentira. Ah, não, eu coloquei o Sudeste aqui de volta, né? Então, aqui. Deixa eu ver se o Caleb pode esse. Pode. Caleb pode. Nordeste. Bem, vamos lá. Para falar do Nordeste, eu escolhi um autor que eu acho que eu já falei aqui. Já devo ter falado algumas vezes, mas eu acho que vale demais a indicação. É um cara que eu gosto muito, que é o José Luiz Passos, né? O José Luiz Passos nasceu em Catendê, no Pernambuco. Hoje ele é professor, né, na Universidade da Califórnia, né, em Los Angeles, onde que ele mora, né, e tal. Eu gosto muito do Zé Luiz, e eu comecei com esse livro aqui, que é O Sonâmbulo Amador, o livro que eu vou indicar aqui. O Sonâmbulo Amador é um livro que eu acho um livro difícil, assim, não acho um livro muito fácil, né? Ele saiu aqui em 2002, né, pela Alfaguara, ganhou, né, o Portugal Telecom. Ele narra a história do Jurandir, né? O Jurandir, o livro se passa ali nos anos 60, né? O Jurandir ele é chefe de segurança, né, numa empresa de tecelagem, né, em Pernambuco. E ele precisa fazer uma viagem para Recife. Ele é do interior, né, do Pernambuco, desculpa, né, e ele precisa fazer uma viagem para Recife para resolver uma questão de um processo trabalhista, né, e, e aí nesse decorrer dessa viagem, né, dessa primeira parte do livro, o livro são dividido em 3 cadernos, né. Essa primeira parte, a gente descobre alguns outros personagens, né, a mulher do Jurandir também, né, a Heloísa, uma jovem que trabalha com ele, que chama Mini, alguns outros personagens. E aí o que acontece? A gente não entende muito bem, mas, o livro tem uma questão muito onírica, né, assim, o Sonâmbula, acho que o título talvez já dá uma dica, né, do que seria esse sonâmbulo amador, né? O Jurandir tem esses sonhos, e esses sonhos são muito intensos e muito peculiares. E de certa forma ele vai sendo influenciado um pouco por isso. A gente entende que o Jurandir parece já ter passado por algumas coisas e talvez não ter lidado com elas como, não sei se como deveria, porque deveria é muito forte, né? Mas ele não conseguiu. E a gente, e nessa, ao longo dessa primeira parte, o Jurandir vai dar uma surtada, assim, ele vai pirar, enfim, vai fazer umas coisas. Eu não vou dar o spoiler, mas tem uma cena que é, tipo, muito boa. E aí, o que acontece? No segundo caderno, o Jurandir tá numa clínica, né? Numa clínica psiquiátrica, né? Teoricamente, se passa um pouco mais, quase 2 meses, vai, depois desse surto dele, né, durante essa viagem, e lá nessa clínica tem esse doutor, né, enfim, tem alguns outros personagens, aparece um enfermeiro que é o Ramires, uma outra interna que é a Madame Góes, que é meio fascinante, e tem esse doutor Enio, ele incentiva o Jurandir a escrever os sonhos, porque ele acha que isso vai ajudar ele. Mas aí começa, e aí o livro, putz, eu acho que o livro ele é muito curioso porque ele tem uma, como eu posso explicar? Eu acho que ele é um livro difícil. Difícil que eu digo não tanto pelo é, é um livro difícil no sentido de que eu acho que ele te exige bastante. Acho que mais nesse sentido. Não estou falando que é um livro impossível, mas essa questão do onírico, eu sempre tenho uma dificuldade, né? Porque
No caso do Jurandir, ele começa, né, a escrever os sonhos, e aí ele começa a relacionar com coisa do passado, com coisa da juventude, essa vida dentro dessa clínica, né, essa rotina que ele tem lá, né, e aí ele começa a entender algumas das coisas que já passou na vida dele, tragédias e coisas, enfim, que talvez ele não tenha se lembrado ou não conseguiu se lembrar, né. E é muito curioso, porque o livro são esses segundo e terceiro caderno, e vai ficando mais denso. Sabe aquele livro que, tudo bem que esse aqui ele tem lá suas 270 páginas, um pouco mais que isso, 270 páginas, mas em algum momento você sente uma coisa meio densa, assim, mas putz, eu acho um trabalho incrível, incrível. Acho que foi um dos grandes livros de autores nacionais que eu li, foi esse O Sonâmbulo Amador. Tanto que eu li faz muito tempo, até o livro, a minha edição aqui, ela como posso explicar? Ela é autografada pelo Zé Luiz Passos quando ele veio para Flip em 2013. Então aí já tem um tempo. E é muito curioso, assim, acho um livro um feito, assim, sabe? Eu achei muito bom. O Zé Luiz Passos tem alguns outros livros, né? Tem alguns livros teóricos, tem um livro sobre Machado de Assis. O primeiro livro dele, que é O Nosso Grão Mais Fino, ele publicou em 2009, né? E o Sonâmbulo, ele começou a escrever antes, mas lançou depois, né, em 2012, como eu falei. E mais recente, né, mais ou menos recente, ele lançou um outro que chama o Marechal de Costas, que também, enfim, tá na minha lista de leitura, mas é um autor desses que você tem que ficar de olho, assim, sabe? Acho que se você quiser uma coisa diferente dentro nossa literatura nacional, eu acho que as coisas dele são de muita qualidade. E também ver ele falar, eu acho que vale sempre a pena. Ele é um ótimo mediador, muito bom de papo, muito simpático. E esse Sonâmbulo Amador eu acho que vale muito a pena. Então, fico aqui a minha recomendação para conhecer um pouco mais. E tem só uma curiosidade que eu li quando eu, enfim, pesquisei sobre o livro. O Zé Luiz Passos encontrou alguns documentos do pai, né? Pouco tempo depois que o pai falece, ele mexe nas coisas do pai. Ele encontra documentos falando sobre uma internação do pai nos anos 60. E ele falou que o Jurandir não tem nada a ver com o pai dele, então, né, mas que ele queria que o livro se passasse, né, tivesse essa ambientação nesses anos 60, anos de transformação de um personagem, talvez não entenda o tempo que ele está vivendo, então eu achei isso interessante também. E é isso. Essa é a minha indicação. O Sonâmbulo Amador, do José Luiz Passos. Lu, vamos lá, sua última. Vamos lá, a Lu não pode repetir Nordeste nem Sul. Bom, Nordeste não tem como, não pode repetir Sul, então vamos lá. Norte. Eu escolhi falar de um livro. Tentei fugir do Ratum aqui, né? Deixa eu colocar aqui. O Ratum seria minha primeira escolha. Também faz parte aí do fã-clube do Dois Irmãos. Mas eu vou falar para vocês de um outro livro que se chama Não Quero Ser Lembrado, de um autor paraense chamado Lucas Rezende. É um autor de 2016. O livro conta a história do Bernardo, que já no comecinho do livro ele comete um assassinato. Ele mata a esposa com as próprias mãos. E a ideia do livro é mergulhar na cabeça do personagem, né, entendendo suas motivações, o que levou o Bernardo a cometer esse crime. E alguns pontos importantes aqui para mencionar. O primeiro, que o livro é narrado em primeira pessoa. Então, assim, a sensação é muito claustrofóbica, a gente está preso na mente desse personagem, incomoda muito. E o segundo ponto é que o livro tem cenas muito violentas, né? Então, você tem que estar meio que preparado para esse tipo de leitura. A violência, né, para o Bernardo, para esse personagem, ela funciona muito como uma espécie de catarse, né, de um complemento aí de uma vida sem muito significado. E eu acho que, no fim, o Bernardo, ele é um fracassado.
E a gente não está muito preparado para lidar com o fracasso, né? Toda a nossa sociedade, tudo é construído sobre narrativas de sucesso, de conquistas, de superação. E quando a gente não consegue chegar lá, né? Porque nem todos vão chegar lá, a gente não sabe muito bem o que fazer. Então, esse é o Bernardo, que vai encontrar uma válvula de escape justamente na violência. Não que justifique, né? A ideia não é justificar, mas certas maldades, elas são fundamentadas a partir de certas construções sociais, assim. Eu acho que o livro fala um pouco sobre isso. Não tem como a gente fugir, né, de algumas complexidades aqui. Mas é isso, assim, é a história de um assassino, o ponto de vista de um assassino. O livro é escrito por um autor muito jovem, mas eu achei ele bem legal, o Lucas Rezende. É um autor bem obcecado com detalhes, então é um livro cheio de detalhes, assim, de você ficar procurando, entendendo como que aquilo vai impactar na história. Mas fica aqui a indicação, então, do Não Quero Ser Lembrado, do Lucas Rezende. História de assassino, violento, mas bem interessante, assim, eu costumo gostar desse tipo de livro. Eu gosto que a gente tentou evitar o Ratum para, tipo, ele ser o elemento de segurança, né? Porque, né, você pensa... E aí acabou que a gente nem falou, nem precisou falar dele aqui. Então deu tudo certo, vejam vocês, né? Ratum é maravilhoso, gente, mas é que, né, vocês já devem conhecer, né, muito insensado, então a gente tá tentando também trazer algumas escolhas aqui não tão óbvias. Mas ele é incrível. Só deveria escrever mais, mas é incrível. Sim. Então vamos ao derradeiro sorteio aqui. Derradeiro meu, né? Porque ainda tem o Caleb, peraí. Mas é que, na verdade, eu só posso tirar um e ele só pode tirar outro, então. Vamos lá. O meu deu Sul. Tananana. E é engraçado do Sul que eu sei listar uma cacetada de autores do Sul. Assim, eu acho que talvez seja tirando o São Paulo, né? Seja a região que, sim, eu tô dividindo São Paulo porque, enfim, a gente conhece muito autor paulista, né? Seja a região que eu mais sei falar autores. Mas na hora de escolher foi que eu tive mais dificuldade. Porque eu descobri que eu só conheço eles, sabe? Assim, eu não li uma grande maioria dessas pessoas, desses autores do Sul. Enfim. Desculpa aí, sociedade. Então eu vou falar, a minha era A Escolha Segura. É um livro que a gente já falou bastante aqui em vários episódios. Mas acho que fica a recomendação, porque é um livro muito bom, que é o Amoras, da Natália Borges Polesso. Um livro de contos, que também não é uma coisa que eu costumo ler muito, mas é um livro de contos. Enfim, eu tô com vários outros livros, eu tô com o novo dela para ler em casa, que é A Extinção das Abelhas, e o Controle, que a Lu deixou emprestado para mim, que eu só vou devolver na próxima flip para ela, levar pro barquinho. Mas eu só li dela realmente o Amoras, que, enfim, é o livro de contos que ganhou o prêmio Jabuti, né, de melhor livro de contos. É um livro extremamente importante, já teve questão no Enem, inclusive, que são esses contos de mulheres que amam mulheres, né? Basicamente, esse é o melhor resumo que eu posso dar sobre esse livro, porque ele, enfim, a minha crítica a esse livro é que ele tem contos demais. Né? Ele é dividido em duas partes, que são narrativas curtas e as narrativas um pouco maiores. Aí, dentro da parte 1, tem, sei lá, sabe, tem muitos contos, e aí depois vai para as narrativas longas, que também tem um número... Então, é um livro caudaloso, né? Tem muita coisa para ler, né? E acho que por isso, talvez, algumas coisas fiquem perdidas no caminho, né? Porque são muitos contos. Mas tirando isso, eu acho um livro que tem coisas muito boas ali dentro, sabe? Tem contos muito bons, né? Então, porque é isso, ela vai falar dessa relação entre mulheres nas mais diversas formas, nas mais diferentes idades, nas mais diferentes realidades, né?
e tem coisas muito bonitas, tem coisas muito tristes, tem coisas engraçadas, né? Então, é um livro que tem um pouco de tudo, né? A gente estava uma vez comentando como falta representatividade na literatura, que aí às vezes é só, não só na literatura, mas no cinema também, né? Que aí é aquela coisa, principalmente de, quando a gente tá falando da questão lésbica, né? Que é só, assim, as lésbicas ou vão voltar para o casamento infeliz, né? Os finais eram, ou elas vão morrer, né? Eram as únicas possibilidades, né? De finais, assim. Então, era uma coisa sempre muito trágica, né? E aí você vê esse livro que tem uma gama de possibilidades, né? Uma gama de histórias e tudo mais. Então, fica aqui a minha recomendação, né? Um livro que tem todos esses elementos, né? Que a gente falou dessa questão da representatividade. E é um livro muito, muito emocionante de ler, assim. Fica aqui a dica da Natália. Então agora, o Caleb ficou com o último papelzinho, que é tararara, Sudeste, Sul Maravilha, como diria em Fio. O livro, agora eu vou falar do livro do Sudeste, eu vou pegar um livro que eu acho um pouco diferente, que tem uma história por trás dele interessante. O livro que eu vou indicar é um chamado Baú de Ossos. Na verdade é a série, né? É a série desse escritor chamado Pedro Nava, né? O Pedro Nava nasceu em Juiz de Fora, né? Enfim, no começo do século passado. E aí eu tenho uma curiosidade, eu tenho uma questão com esse livro e por isso eu queria indicar aqui para vocês. Que eu acho interessante, que é um pouco dessa origem desse livro, né? O Pedro Nava era um médico, né? Ele era um médico especialista ele teve a carreira dele como reumatologista, e era um reumatologista de sucesso, aparentemente. E aí, em 1968, ele já estava com 65 anos. Ele resolveu lançar essa série de livros autobiográficos, né? Essa série memorialística, que não sei exatamente se é uma tradição nossa, eu acho que não. Eu acho que é o Pedro Nava um pouco que retoma um pouco desse fazer, né? E dá um destaque, né, para ele. E ele lançou em vida, ele lançou mais 4 livros, né? Que daí ele seguiu, né, do Balão Cativo, Chão de Ferro, Beira-Mar e Galo das Trevas, e o Círio Perfeito, né? E ele deixou um inacabado, né? Um inédito, né? Na verdade, que foi lançado em 2006, que chama Cera das Almas. Por que eu tô falando desse livro especificamente, né? Eu acho que primeiro essa história é boa, assim, eu acho a história interessante. Os livros já tinham sido publicados aqui antes essa edição da Companhia das Letras, mas tinha sido publicado pela Atelier, que é quem lança, né, o Cera das Almas, né, esse livro que ficou inédito. A morte, né, teve a morte do autor. Então, só para ter uma ideia, o Pedro Nava, ele morre em 84, né, ele se suicida. Então, pouco mais de 10 anos, né, ele escreveu esses 5 livros, e os 5 são livros gigantes, assim, livros de 450, 500 páginas quase, pouco mais, pouco menos. Por que eu achei interessante? Vamos lá, desculpa, eu tô repetindo as mesmas coisas, né? Esses primeiros, né? Esse primeiro, o Baú de Ossos e o Balão Cativo, vai falar um pouco da infância, né, da infância não, das origens da família do Pedro Nava. E eu acho interessante, primeiro porque a prosa é muito boa, assim, é uma dessas prosas gostosas de ler, assim, dessas histórias do interior do Brasil, e é muito curioso, porque o livro, ele vai falar um pouco da relação da família do pai, né, a família paterna, eles são do Ceará, né, e são descritos meio como generosos, liberais, anti-escravocrata, burguesa, né, e no negativo a família materna, né, que é de Minas, descendentes de mineradores do século XVIII, gente hostil, monarquista, escravocrata, né, enfim,
com outros aspectos, né? E esse primeiro livro, né, o Baú de Ossos, é dividido por esses capítulos, né? Setentrião, Caminho Novo, Paraibuna, Rio Comprido, que eles narram a infância, né, do Nava em Juiz de Fora, no Rio de Janeiro, e essa relação da família, né? Então, eu acho que tem um quê de história de Brasil que eu acho interessante, e eu fico meio pensando nessas diferenças de família dos dois. Ainda mais quando a gente pensa que hoje a gente vive, vou dizer que a gente vive, mas assim, acho que as nossas famílias têm alguns desses dilemas que os dois, né, a família do Nava encontrou. E o mais interessante para mim, eu me interessei, eu podia ter pulado esses 2 primeiros livros, né, é quando ele vai se aproximando do Chão de Ferro e o Beira-Mar, que é esse primeiro livro vai até a morte do pai, né, dele, 1910 ou 11, se não me engano. E por que eu falei desses outros 2 livros, né? O Chão de Ferro e o Beira-Mar. O Pedro Nava foi muito amigo dos mineiros ali do modernismo mineiro, né? O tanto que esse primeiro na edição que eu tenho da Companhia das Letras tem até uma apresentação do Carlos Drummond de Andrade. Então ele teve próximo a esse movimento do modernismo mineiro, que eu acho muito interessante. Depois ele vem morar no Rio de Janeiro, né? O Drummond também morou, enfim, tem essa aproximação desse pessoal. Então é muito curioso, porque tem um olhar totalmente diferente, né? De um cara com outro tipo de vivência, né? Enfim, no final da vida resolvendo fazer essas memórias, olhando para esses outros que são personagens fundamentais da nossa literatura, né? Então tem essa turma muito legal, assim. Recentemente eu até descobri um outro livro que são as cartas do Pedro Nava para o Drummond. Então é muito bonito essa relação de amizade deles, né? E esse entorno que eu acho fascinante, assim. Eu tenho meio fascinação por o modernismo, a chegada, esses encontros. Então acho que essa obra do Pedro Nava me pega por conta disso. Então queria deixar aqui de indicação um pouco diferente. Não sei se é o estilo de vocês, mas é um livro muito literário. Você lê facilmente como um livro de ficção, no sentido da escrita boa, que te pega, que te coloca nesse ambiente, que recria esses personagens interessantes, enfim. Eu acho curioso, a companhia acho que publicou até o 5º livro, mas eu acho interessantíssimo, e principalmente essa história, né, do médico escrever esses livros muito tempo depois, e se foi aclamado, enfim, vendeu muito, fez muito sucesso, né, e eu acho que vale o destaque aqui. Fiquei feliz que eu pude falar um pouco dele, assim, é um projeto que eu vou ler ainda, assim, sabe? Tipo, comecei já, é gostoso, tô curtindo, vou lendo aos poucos, à medida que for passando o tempo. Acho que esse tipo de livro nem sempre exatamente é o que me interessa, mas a gente vai mudando talvez um pouco, né? Então fica aqui a indicação da obra memorialística do Pedro Nava, começando aqui pelo Baú de Ossos. É isso. Isso aí. Fechamos o país. Fizemos uma volta ao Brasil. E ainda temos Brasil, Ju? Nesse final de dia aqui de 7 de setembro, tá tudo intacto ainda? As instituições continuam funcionando? Olha, eu acabei de ver aqui no Twitter, rapidinho, que o Jornal Nacional hoje estava... A entrada do Jornal Nacional foi falando que, né, tiveram manifestações em verde e amarelo ameaçando a democracia, enquanto outras defendiam a democracia e apareceu a bandeira do PT, o que eu achei extremamente engraçado. Então, as instituições brasileiras continuam funcionando, né, que é a galhofa e a ironia, não é mesmo? O roteirista tá maluco, como sempre, então a gente tá tudo bem, gente. Só mais um dia no Brasil. Vocês estavam ansiosos pelo 7 de setembro? Vocês estavam com algum tipo de temor? Porque eu estava um pouco com ansiedade meio grande, assim, pela data, para saber o que ia acontecer. Eu achei que ia dar merda, Lu, de verdade, assim. Achei que, principalmente aqui em São Paulo, né, porque era para onde eles estavam mandando o maior número de ônibus, né,
E aqui a manifestação que o Caleb não sabia também, mas em 7 de setembro os movimentos sociais chamam de o grito dos excluídos, né? E todo ano assim, é uma coisa meio tradicional e tudo mais. Tem uma certa força, assim, né? E aí eu achava que por ser, né, no momento que a gente tá, que poderia dar briga, né? Eu tava bem preocupada, assim, e dessa briga alguma coisa ser justificada, sabe? Sei lá. Mas entre mortos e feridos, estamos todos vivos aqui. Para mais uma, né? Para uma emoção nova aí. Qual vai ser a próxima? Nossos ouvintes aí já estão escutando na sexta-feira, né? A gente está gravando aqui em plena terça-feira de feriado. Então, vocês já sabem muito mais do que nós como que o mundo girou. O que aconteceu aí nos próximos dias. Mas, enfim, né? Vamos catar aí os caquinhos da nossa democracia e ver o que vai acontecer nas próximas semanas. Não dá tempo da gente respirar muito, né? A gente já tem que pensar. Pelo que eu entendi, o pessoal esquerda está marcando mais uma manifestação. Eu espero que seja um pouco maior, porque até a de esquerda, né? Eu achei um pouco mais esvaziada do que eu imaginava que seria. Mas teve muita orientação também, né, Ju? Da galera de esquerda talvez não ir, para evitar determinados confrontos, para se proteger, né? Sim, de não ir identificado também, né? De não ir com coisa de CUT, de partido político e tudo mais, porque de fato é perigoso, né? As pessoas às vezes perdem a razão por muito pouco, né? É isso aí, gente. Então fechamos o episódio. Mas só uma última coisa, Lu, você comentou, né, que, enfim, a gente está gravando isso numa terça-feira, dia 7 de setembro, do ano da peste 2, né, ano 2 da peste, e que ele vai ao ar na sexta, que eu não sei que dia que é, talvez dia 10, não sei, deixa eu ver aqui no meu calendário, se ele abrir. Isso mesmo, dia 10. E dia 10 vai ser a nossa live, o nome da notícia. Né? Esse último mês a gente teve muita treta literária também, não só no campo político, como na literatura. Foi um mês recheado, então se você quer se atualizar, vai ser um bom momento, né? A gente já está preparando aqui as nossas tretas preferidas do mês passado, né? Acho que é isso. A gente atrasou esse mês, né? Geralmente a gente faz na primeira sexta-feira do mês. Tivemos alguns problemas aqui, vida acontecendo, não conseguimos. Mas essa sexta, dia 10, vamos fazer o nome da notícia no nosso canal do YouTube. YouTube/o nome do livro podcast, bem fácil de encontrar. A gente faz que horas que vai ser? 20 horas, né? 20 horas da sexta do dia 10. Então, se vocês puderem participar, vai ser legal. E depois fica gravado, né? Se você por acaso não participou, está escutando esse episódio num dia posterior aí, se você veio do futuro, fica sempre salvo no nosso canal de YouTube. Sim, e esse eu acho que vai estar recheado. A gente, nesses últimos 2 meses, a gente estava dando muita notícia boa, né? Tava faltando uma tretinha, né? Um bafafazinho aí, então eu acho que a de setembro promete. Tem coisas aí. Isso aí, povo. Fechamos, então? Com louvor. Com bem pouco louvor, né? Uma salva de palmas aí pro delay. A gente consegue superar todas as adversidades para gravar esse podcast. Pensa nisso. Uma história de sucesso. Exatamente. Aqui é meritocracia. É isso. Fiquem bem e até mais. Boa semana para todo mundo. Até mais, gente. Tchau, tchau.